Sabe, existe um conflito acontecendo bem debaixo do nosso nariz, mas que raramente aparece nas manchetes. É a campanha de ataques da Rússia dentro das próprias fronteiras da OTAN. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa guerra nas sombras e analisar uma nova e, olha, bem ousada estratégia de defesa que foi proposta para lidar com isso. Vamos lá! Pensa numa guerra sem declaração formal. Uma guerra que não acontece em campos de batalha tradicionais, mas sim em aeroportos, ferrovias, até no fundo do mar. Uma campanha de sabotagem, de ataques físicos que já está rolando em solo europeu. Pois é, essa é a realidade que essa análise apresenta. Uma guerra que opera no escuro. Então, o que é exatamente essa tal de guerra sombra? Vamos definir esse conceito. Olha, o ponto central é este aqui. A Guerra Sombra é uma série de ataques reais, físicos, com um objetivo bem claro, que é enfraquecer o oponente. A parte mais inteligente e perigosa é que esses ataques são calculados para ficar logo abaixo do limite que causaria uma resposta militar total. É uma agressão que se aproveita da hesitação do outro lado. E olha, não estamos falando de teoria não. Os ataques são bem concretos e de vários tipos. Frotas de drones russos já chegaram a fechar aeroportos movimentados na Alemanha e na Dinamarca. Navios ligados à Rússia sabotaram cabos de energia e comunicação lá no Mar Báltico. Agentes plantaram explosivos para atrapalhar ferrovias e depósitos de logística. E até tentativas de assassinato contra líderes da indústria de defesa europeia foram frustradas por muito pouco. E as consequências disso são reais, são visíveis. Essa imagem, por exemplo, mostra os danos que drones russos causaram na Polônia, que é um país membro da OTAN. Isso não é um conflito distante, está acontecendo dentro das fronteiras da aliança. Agora, o que é realmente impressionante nesse slide é a velocidade com que isso tudo escalou. Segundo alguns estudos, os incidentes dessa guerra sombra quadruplicaram entre 2022 e 2023, e depois quase triplicaram de novo no ano seguinte. Isso mostra que a Rússia não está só testando o terreno, ela está intensificando essa campanha de forma bem agressiva. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se tudo isso está acontecendo, por que a resposta da Europa não está funcionando? Vamos dar uma olhada na abordagem atual e nas suas falhas. Bom, a resposta do Ocidente tem se baseado em 3 pilares, e todos se mostraram, digamos, insuficientes. As condenações públicas, a retórica forte, são simplesmente ignoradas por Moscou. Já as sanções, por sua vez, acabam sendo usadas pelo Kremlin para alimentar aquela narrativa de que a Rússia está sob ataque, o que justifica ainda mais a agressão. E talvez o mais importante, tratar esses ataques coordenados como crimes isolados, caso de polícia, falha em reconhecer e combater a campanha estratégica que existe por trás dele. Essa citação resume o problema perfeitamente. Ao não conectar os pontos e responder de forma unificada como uma questão de segurança nacional, a Europa acaba sinalizando cautela em vez de determinação. E isso, claro, enfraquece a capacidade de impedir futuros ataques. E aqui a gente entra num paradoxo bem perigoso. A abordagem atual, que foi pensada justamente para evitar uma escalada, pode, na verdade, estar nos aproximando de uma guerra aberta. A lógica é simples. Cada ataque que acontece sem uma consequência de verdade encoraja a Rússia a ser um pouco mais ousada na próxima vez. Moscou percebe que o campo está aberto, com poucos limites, o que aumenta, e muito, a chance de um erro de cálculo, um ataque que vai longe demais. Vamos pensar um pouco nas consequências. E se um desses drones, por engano, derruba um avião comercial sobre a Europa? Ou se um ciberataque desliga a rede elétrica de um hospital no meio do inverno? A pressão pública por uma resposta militar massiva seria gigantesca. E uma guerra que começou nas sombras poderia explodir num conflito aberto. Bom, diante de todo esse cenário, a análise propõe uma mudança fundamental de estratégia. A questão não é só reforçar as defesas, mas sim restaurar a dissuasão. A verdade é que medidas legalistas e defesas passivas não funcionam contra um adversário que já se vê em guerra. A proposta é mudar o cálculo de risco do Kremlin. Moscou precisa acreditar que continuar com essa guerra sombra vai trazer custos tão altos que poderiam levar à sua derrota na Ucrânia e, quem sabe, até o colapso do regime. Esse plano se organiza em alguns passos bem claros. Primeiro, a OTAN precisa definir quais ataques vão acionar automaticamente uma consulta formal sobre o artigo 4. Isso faria de resposta da aliança a regra e não a exceção. Segundo, criar um cardápio de respostas automáticas, como operações cibernéticas contra os serviços russos envolvidos. E terceiro, impor penalidades econômicas rápidas e diretas que realmente afetem a máquina de guerra russa, em vez de sanções só simbólicas.
Agora, a gente chega no coração da proposta, um conceito que pode parecer contraditório à primeira vista. A necessidade de escalar para desescalar. A ideia aqui é a seguinte: quando os ataques russos ameaçarem vidas ou infraestrutura crítica, a OTAN não pode hesitar. A cartada final tem que ser a prontidão para usar respostas militares, claro, limitadas e proporcionais. A ameaça crível do uso da força é a única linguagem que pode realmente restaurar a dissuasão. E o que isso quer dizer na prática? Bom, poderia ser uma retaliação cibernética coordenada para desativar sistemas de comando russos depois de uma sabotagem a um cabo submarino. Poderia ser a apreensão de navios ligados a essas operações secretas. Ou até mesmo ataques cinéticos, limitados, contra os ativos russos que foram usados no ataque original. A resposta tem que ser séria, clara e diretamente ligada à agressão. No fim das contas, o objetivo não é punir por punir. Essa citação resume bem a mudança de mentalidade que é necessária. O sucesso da estratégia vai ser medido não pelas manchetes de condenação, mas sim pela ausência de ataques. O verdadeiro objetivo é a prevenção de forma consistente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem complexa. A estratégia de escalar para desescalar é um caminho viável para a paz ou é um jogo perigoso que pode sair do controle? A análise argumenta que nesse xadrez da dissuasão moderna, às vezes é preciso mostrar força para evitar um conflito ainda maior.